CBN em Pauta, com Edir Viegas. Oferecimento Plano Santa Casa Saúde, um plano para a vida inteira. Edir Viegas hoje atualizando uma das pautas mais polêmicas do ano aqui. Bom dia, Edir. Bom dia Karina, bom dia Lígia, bom dia ao pessoal da técnica e a todos que nos ouvem, que nos assistem. Pois é, Lígia, em abril deste ano o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, apontou aí uma série de irregularidades detectadas, uma inspeção extraordinária feita na Prefeitura de Campo Grande. Por conta de uma denúncia feita aqui na CBN Campo Grande, inclusive. Pelo advogado, né? É o Márcio, né? Márcio de Almeida, que num simples levantamento sobre os gastos com folha de pagamento da Prefeitura de Campo Grande, descobriu aí um rombo de quase 400 milhões. Se fala em rombo, mas é um dinheiro que não aparece na transparência. Como as pessoas recebem, por que recebem. É uma divergência, né, Lígia? É um valor acima da atual folha de pagamento, e o Tribunal de Contas, inclusive, chegou a falar que são várias folhas de pagamento no município de Campo Grande. Exato. Então, o ponto principal dessa questão, desse valor apresentado pelo Márcio, Dr. Márcio, advogado, é que havia uma inconsistência entre o que foi pago e o que foi declarado, né? E o tribunal foi averiguar a situação e constatou de fato esse rombo, essa diferença, essa divergência de 386 milhões nas despesas com a folha de pessoal. Tá? E acharam mais 20 situações, no total 20 situações todas irregulares, e que enseja aí uma tomada de providência por parte do tribunal e também por parte do gestor público, né? Entrando nesse bolo tanto a prefeita Adriane Lopes como o seu antecessor, o Marquinhos Trade. Enfim, ambos foram notificados a apresentar defesa e assim o fizeram. E nós juntamos aqui, para que essa defesa? No final... Edir, só vou te cortar um pouquinho, lembrando que eles tiveram o primeiro prazo para apresentar a defesa, não apresentaram. Verdade. Tiveram o segundo, né? Então foi uma enrolação diante dessas irregularidades que o Tribunal de Contas apontou. E que no final, Lígia, não passou disso, enrolação. Vamos seguir aqui para a gente chegar nessa conclusão. Com certeza, quem está nos ouvindo vai entender da mesma forma que nós estamos entendendo. Né? Para que todas essas irregularidades, o tribunal, existe um instrumento chamado TAG, tá? Que é o termo de ajustamento de gestão. Então, aí depois que o Marquinhos Trade e a Adriane Lopes fizeram sua defesa, apresentaram a documentação, o tribunal, o corpo de auditores do tribunal analisou defesa por defesa, item por item. Sim, é o papel dele. Exato. E não considerou que foram sanadas as irregularidades e muito menos as respostas foram convincentes. Nós separamos aqui algumas irregularidades que achamos convenientes trazer para a população aqui, porque isso é muita coisa. A primeira delas, então eu vou ler aqui o que o tribunal identificou. A despesa com pessoal no exercício de 2022, apurada conforme folhas de pagamento, apresenta-se incompatível com a despesa executada orçamentariamente. Tá? Aí vem a defesa, o Marquinhos Trade e a Adriane, diz o seguinte: apresenta muita argumentação pormenorizadas, factuais, pegando situações individuais para se defender. Aí vem, é um texto extenso, inclusive. E é muito técnico, né? Muito técnico, exatamente. Agora, ali é conversa de técnico para técnico. Aí o que o técnico do tribunal, os técnicos, os auditores concluem, né? Tá, aí que está aquela divergência de 386 milhões, né? Aí vem os técnicos do tribunal e diz o seguinte: parte da divergência pode ser creditada à ausência ou incompletude das folhas referentes aos servidores inativos, aposentados e pensionistas. Ou seja, esses custos com esse pessoal não estariam lá atrás quando foi apresentados os dados ao Tribunal de Contas. Mas aí vem o tribunal e arremata. Após uma série de considerações, rebatendo a defesa da prefeita e de Marcos Trade, os auditores concluíram que as não atenuariam a divergência apontada. Ao contrário, caso fossem consideradas, a divergência aumentaria ainda mais. É o que eu imaginei. Então, além de a documentação ser pobre, para efeito de comprovação, né, de isenção de algum ato de irregularidade, não conseguiu convencer. Aí vem a segunda irregularidade das que nós... Ou seja, não tem como explicar. Não tem. Né? É um dinheiro que foi desviado e que não tem como explicar. Exatamente. Legalmente. Exatamente.
Aí vem a outra irregularidade, a transformação de cargos efetivos por lei infralegal. Pô, você tem lá, você só pode criar cargo por meio de lei, você não tem como criar cargo por meio de decreto. Então vem o Marquinhos. Adriane alega o seguinte, que os atos de transformação de cargos são fundamentais, blá, 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 e estão previstos em lei. E se comprometeram a enviar leis para a Câmara para regularizar o que está irregular. E alega ainda que os atos já estão consolidados, não se pode mexer mais. Aí vem o TCE, né? Ele acata, de fato, existe lei, tá? Mas ao contrário do que entende Marquinhos e Adriane, atos que afrontam a Constituição Federal não se convalidam com o tempo, né? Então vai ter que mexer nisso sim, não pode fazer inconstitucional. É inconstitucional, né? Isso é básico, o gestor público só pode agir mediante lei, o que não está previsto em lei, ele não pode. Aí, elevado o número de contratação de pessoal temporário. Aí entra... Os comissionados, que a gente sempre falou, tal. Né? Aí vem a defesa. Essa é uma pérola. Olha, em função da Covid, respondem Marquinhos Trade e Adriane Lopes. Em função da Covid, a lei restringiu a realização de concurso público. Ok. Nisso até o Tribunal de Contas concordou. Em âmbito local, a calamidade pública cessou em 31 de março de 2022. Também Marquinhos Trade e Adriane informando. E agora, para fechar, a administração fará levantamento das necessidades de cada órgão municipal com quantitativo de vagas e que realizará concurso público dentro de um ano. Ora, será que a prefeitura não sabe qual é a carência de servidores no seu quadro, gente? Acabou de lançar um concurso para 323 professores. Está lançando. Isso é conversa para boi dormir, isso é o mínimo, né? Aí vem o Tribunal de Contas, em cima dessa pérola, né? A prefeitura tinha pleno conhecimento que desde 2017 existia a necessidade de novos concursos. Isso ocorreu... A pandemia está sendo usada para justificar muita coisa, né? Você se lembra quando a prefeitura rompeu com a OMEP e a Seleta? Aqueles dois institutos que forneciam servidores terceirizados, ali já precisa fazer concurso. Então vem com essa conversa que a Covid, a emergência acabou em março de 22, prossegue aqui o TCE. Mas mesmo assim não ocorreu nenhuma manifestação da prefeitura para a redução do elevado volume de contratações. Ou seja, são 14 meses após Covid que nada de novo aconteceu e a prefeitura vem com essa desculpa da Covid, né? Uma coisa absurda. Pensando que está enganando quem? O bobo, que tem bobo lá na auditoria do Tribunal de Contas? Só se for, né? Contratação temporária de professores, tá? Vem a defesa e cita que a lei permite blá 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 blá. Né? E precisa também contratar porque houve aumento com as construções de novas escolas e ampliações. Quais novas escolas foram construídas? Quais escolas foram ampliadas? A gente sabe que está sendo investido aí 40 milhões para pintar a escola. Ontem nós recebemos aqui, anteontem, né, nós recebemos aqui, inclusive, ouvintes reclamando até da falta de ventiladores nas salas de aula diante da onda de calor, que as crianças estavam chegando em casa, assim, exaustas. Destruídas, né? E no dia seguinte nem queriam ir para a escola porque elas têm se sentido mal dentro da sala de aula. Pois é. Aí vem dizer, aí o tribunal ainda faz aqui, olha, quanto à construção, abre aspas para o Tribunal de Contas, quanto à construção de ampliação de unidades escolares, a defesa não apresentou documentos comprobatórios que demonstrem o número de novas salas de aula criadas e o quantitativo de professores demandados para assumi-las. Ou seja, não justificou nada, mentiu. Em verdade, a defesa de Marcos Trade e de Adriane mentiu para os técnicos do Tribunal de Contas. Simples assim. Me conta aí, prefeitura, quantas vagas foram criadas, quantas novas escolas foram inauguradas, certo? Aí vem outra questão aqui, outra irregularidade que achamos importante. Os GETONs, os chamados planos de trabalho, gratificação por encargos especiais. Então, vem aí o tribunal e cobra disso e a defesa se apresenta. Diz que a concessão de GETON não é indiscriminada, obedece ao número máximo fixado no ato que cria o órgão colegiado, não podendo ultrapassar as 6 sessões mensais, ou seja, cada servidor pode participar de até 6 reuniões mensais. Mas qual é o valor pago para esses servidores por reunião das quais eles participam? Essa dúvida a prefeitura não esclarece. A gente sabe que o valor é significativo, mas qual? Né? Aí vem a prefeito ainda faz que no pós 90 dias vamos resolver isso com nova lei, blá blá blá.
Aí vem o tribunal, fala que é muito prazo, que esse problema já é recorrente, né? E questiona Trade Adriane, aonde é que estão aí o interesse público, a impessoalidade e a imparcialidade na escolha dos servidores agraciados com essa benesse remuneratória? Ou seja, ninguém vai cair nessa conversa. Ali não tem bobo, vamos repetir aqui, quem sabe isso, vão incutir isso na cabeça dos gestores municipais, que aí no tribunal não tem bobo. O Edir, resumindo, o Tribunal de Contas rejeitou refugou as considerações... Das 20 questões regulares, refugou 19. Ele só aceitou um argumento? Um argumento só, que foi com relação à transparência. A única irregularidade, ausência de consolidação dos cargos e sua publicidade no portal da transparência. Os técnicos acessaram o link lá da prefeitura e acharam. Lá tá as informações que eles pediram, passaram a constar. Mas a fala, essa divisão de fiscalização, com vistas à efetividade da recomendação atendida, sugere que os quadros de pessoal publicados sejam atualizados mensalmente. Ou seja, pode ser que mês que vem não tenha de novo. Então, volta a ser uma irregularidade. Tá? E no final, isso, Lígia, para quê? Agora o tribunal se reúne com a prefeitura, não vamos falar de mais casos, que o nosso tempo é curto. Né? Vem o tribunal e vai assinar o TAG. O TAG é o quê? Termo de ajustamento de conduta. Gestão, né? De gestão, isso. Conduta com o Ministério Público, né? Então passa a ser monitorada a prefeitura pela auditoria do tribunal. Então, tipo assim, ela está sob intervenção. E a prefeita, quando assinar esse documento, ela já abre mão e ela assume que existem essas irregularidades, ela reconhece... A hora que assinar esse termo, exato, né? Tá reconhecendo. Então, bicho, não vem falar depois, eu não sabia, não. Você sabia assim que você assinou. E se ela descumpriu o TAG, aí ela está enrolada, inclusive. Vira um título executivo. Dentro desse TAG deve constar, inclusive, prazo, né? Sim, prazo, exatamente. Porque não adianta fazer um termo aí sem ter os prazos. Aí no final, o que acontece? Terminou aí? Então, eu vou lhe perguntar, e cadê o Ministério Público? Pois é, aí é que está. O que a gente tem aí, a sensação de quem está nos ouvindo, que o TAG vai resolver o problema da prefeita e do ex-prefeito. Ó, o cara aprontou, não seguiu a lei, agora faz o TAG, tá tudo certo. Daqui a um ano eles regularizam, acabou o problema. Sim, mas aí tem uma novidade. A vereadora Luísa Ribeiro, ela protocola na semana que vem uma representação no Ministério Público Estadual, na Promotoria do Patrimônio, Defesa do Patrimônio Público, solicitando investigação de tudo isso, e munida de dezenas e dezenas e dezenas de documentos. O judiciário sempre fala isso, ele precisa ser provocado, né? Exato. O que nos deixa um pouco assim, com dúvida por que nunca foi provocado antes? Na realidade, o judiciário ele tem que ser provocado, mas o Ministério Público não, ele age de ofício. Ele pode pegar uma denúncia anônima e mandar apurar, fazer uma investigação. Ela pode pegar uma notícia de jornal, de rádio, de TV também, mas com a representação a gente tem certeza de que alguma coisa vai acontecer, porque existe um protocolo e quem representar vai cobrar. Né? Vai cobrar. Então a situação é essa. O cerco se fecha aí, Lígia, em torno do ex-prefeito e da atual prefeita. A vida não está fácil para esse pessoal, não. E pelo jeito, a tendência é piorar, né? Bom para a cidade, né, que consegue pelo menos saber para onde é que está indo o dinheiro dos impostos e de que forma está sendo gerido, se é que se pode dar o nome de gestão a esse tipo de comportamento, né? E mais, um referencial para as pessoas analisarem daqui ano que vem, que tem eleição municipal, quem são as pessoas com capacidade técnica mínima de tocar um orçamento de mais de 6 bilhões por ano, que é o caso aqui de Campo Grande. Pois é. E aí vem aqui as nossas reclamações de falta de ventilador, buraco na rua, enfim, posto de saúde com fila, falta de medicamento e por aí vai. Infelizmente. Obrigada, Edir. Eu agradeço, Karina, Lígia, um bom dia a vocês, o pessoal da técnica, o pessoal que nos ouvem.